Olá, tudo bem com você? Meu nome é Analice. Passando, gente, para contar um pouco da minha história, né? Como eu me tornei uma empreendedora. Então, vou começar lá do começo, né? Do início, onde tudo começou. Então, eu nasci na cidade de Valença. Então, num bairro, né, na periferia da cidade, no bairro do Alto São Roque, na rua Roda d'Água. Então era um lugarzinho simples, né? E meus pais eram pessoas simples, pequenos empreendedores, né? Então, esse gosto, essa vontade, esse desejo de me tornar uma empreendedora veio da origem de meus pais. Então, os meus pais eram comerciantes, né? Começaram com uma venda, né? Onde vendia diversos produtos, né? De mercado, mas se chamava venda, né? Não era bem mercado, era venda. Então eu já cresci ali no meio daquele ambiente, né? De empreendedorismo. E aí fui aprendendo, né? E aí também nós plantávamos, minha mãe plantava chuchu, plantava quiabo, e aí naquela época, né, a gente saía para vender, eu e meu irmão saía para vender também esses produtos. Então eram inúmeros produtos que a gente vendia. Teve também, minha mãe também fazia geladinhos, né? Ou geladão, como chamam, né? Outros chamam diversos nomes, né? Geladinho, aquele que bota no saquinho. Tinha a garrafinha também, a garrafinha, que colocava o suco na garrafinha. E aí minha mãe passava, né? Para os meus irmãos, compravam as caixas do isopor. E aí meus irmãos saíam vendendo e colocava também alguns garotos para vender também esses geladinhos, né? Geladão, né? Como todo mundo conhece. Então, foi inúmeras atividades, né? Meus pais eram assim do comércio e faziam inúmeras coisas para sobreviver, para assim trazer o alimento, né? O pão de cada dia para casa. E meu pai também vendeu amendoim, comprava os sacos de amendoim torrado. Não, comprava o saco de amendoim e aí torrava aquele amendoim e ia para a feira vender amendoim. E aí os meninos também cresceram aí os meus irmãos cresceram nesse ritmo, né, de empreendedor, né? Então foi inúmeras atividades e aí também veio a atividade de bijuterias. Vendemos bijuteria também. Então eu e minha irmã, nós íamos, né, com o nosso pai, montava a barraca na cidade e a gente saía de manhã e voltava à tarde. E a gente ia. Não deixamos de estudar, então era assim, né? A gente passou a estudar à noite para estar assim, né? Trazendo alimentação para casa, né? Nosso ramo de empreendedorismo. Então a gente trabalhava um turno e estudava outro. E lá para os 17 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar à noite e trabalhar durante o dia. E aí também veio outro ramo de negócio, né? Veio a confecções, né? E aí minha mãe iniciou o ramo de confecções. E aí também estava ali junto com ela e um belo dia eles resolveram, né? Disse: Ana, você agora vai montar o seu próprio negócio. E aí me deu uma barraca, né?
de camelô com algumas mercadorias. Mais ou menos eu comecei com 2 metros, né? Uma banca de mais ou menos 2 metros. E aí o que fazia? Né? Meus pais, eles me davam aquela mercadoria, me dava, por exemplo, me dava R$ 100 de mercadoria. Eu trabalhava com aquela mercadoria, com esses R$ 100, fazia 200 ou mais, né? Eu ia desenvolvendo os meus talentos, né? E aí foi assim que foi começando, né? Aí eu dava os R$ 100 a ele e ele já me dava mais mercadoria. E aí eu comecei a avançar. E aí chegava a determinado ponto que eu queria de todas as mercadorias que minha mãe vendia, quando ele viajava, os meus pais viajavam, que voltavam, eu queria um pouco daquelas mercadorias. E aí meu pai não queria me dar. Aí eu começava a chorar. Aí eu chorava muito. E aí o meu pai, o nome dele é João, né? E a minha mãe, Maria. Aí mamãe não aguentava eu ver chorar, né? Me ver chorar e dizia, dá, João, dá. Aí ele me passava mercadoria, mas era aquele sistema, né? Ele me dava mercadoria, me dava R$ 500 de mercadoria. Eu ia trabalhar com aquela mercadoria e depois ia repassar para ele os R$ 500 e assim sucessivamente, né? Até quando eu peguei a minha independência. Quando eu peguei a minha independência com meu próprio capital, né, de giro, ia investindo e assim foi o meu ramo de comércio, né? Comecei o meu ramo de empreendedora. Então é assim, né? Que a gente começa, é de pequeno que se começa. Então eu comecei ali na cidade de Valença como camelô, trabalhei muitos anos como camelô. Com esse ramo eu consegui comprar o meu primeiro carro, gente, foi um sonho, né? Comprar o primeiro carro. E aí eu comprei, o meu primeiro carro foi um Fusca, porque meu pai gostava muito de Fusca, né? Então ele focava muito que Fusca era bom, que tinha bastante economia no gasto de combustível, que era um carro que não dava problemas mecânicos com tanta dificuldade. E aí eu peguei o conselho do meu pai e o meu primeiro carro foi um Fusca. Imagine, eu comprei um Fusca sem saber dirigir. E aí meu pai foi me dar umas aulas. Eu não entrei na autoescola, né? Meu pai foi me dar umas aulas e disse, poxa, essa menina não aprende não. E aí eu fui aprendendo também com meu irmão. A minha história é muito grande, né? Meu irmão caçula, ele era muito inteligente, o nome dele, ele se chama Lindovaldo, né? Ele era muito inteligente, ele observava o meu pai dirigindo. Então ele sabia já passar todas as marchas, só em olhar meu pai dirigir, ele já sabia. Então ele me auxiliou muito nessa época, né? Que eu aprendi a dirigir. Então eu aprendi bastante com meu irmão, né? O meu irmão caçula que me ensinou. Ele me orientava. Então o que acontecia? Eu saía dirigindo, eu no volante, né? Guiando o volante. E na hora das marchas ele dizia... Eu botava o pé na embreagem e aí quem passava as marchas era ele. Que perigo, né? Constante na cidade de Valença. E ninguém percebia nada, né? Eu dirigia e ele passava as marchas. E aí eu fui aprendendo, desenvolvendo, né? Fui aprendendo. E aí chegou a hora de tirar a habilitação. Aí eu fui tirar minha habilitação. Imagine você que eu fui tirar a minha habilitação, a minha primeira habilitação. Nessa época eu tinha uns 18 anos e não sabia fazer minha embreagem. E eu fui aprender a fazer minha embreagem naquele dia. Entendeu? Mas eu peguei fácil, né? Meu irmão
lá no Alto São Roque tinha uma ladeira muito alta, né? E aí ele foi me dando, foi me ensinando, e aí pronto, eu aprendi. E aí foi, gente, o meu ramo de negócio, né? Como eu me tornei uma empreendedora. E hoje eu tenho não sou mais camelô, também não estou mais na cidade de Valença, estou aqui na cidade de Salinas da Margarida. E hoje eu me tornei uma pequena empresária. Eu tenho uma empresa, né? Eu sou uma microempreendedora. Então, foi assim que eu comecei. Então, não desanime, tá bom? Sem luta, não há vitória. Você vai conseguir também. Eu fui do mercado informal, hoje eu estou, né? Me tornei uma empreendedora, já tenho aqui 23 anos na cidade de Salinas da Margarida. E eu aprendi esse ramo de negócio com meus pais. Então, meus pais que me ensinaram, né, tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus e agradeço também aos meus pais, né, que foram os meus mentores, que me orientaram, que me ensinaram a ser uma empreendedora. Então você que vende, né, que é um camelô, então não se desanime, tá bom? A gente consegue. Sem luta não há vitória, tá bom? Essa é a primeira parte, depois eu vou contar a segunda parte, né, da Geriana Modas, como foi que surgiu a loja Geriana Modas aqui em Salinas, tá bom? Então, não desista de seus sonhos, você consegue, tá bom? Importante é você ter fé em Deus e pensamentos positivos, pensar positivamente, tirar todas as crenças, né, limitantes que você tem da sua vida e se tornar um vencedor, uma vencedora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, você compartilhe, você se inscreva-se no meu canal, dá um like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo, tá bom?